Eu estava trabalhando muito, de dia e à noite, com o princípio de burnout. O estresse me cercava por todos os lados. Preocupações com o futuro, dias de mais de 12 horas de trabalho e uma sensação de que o tempo estava escapando pelas mãos. Mal tinha momentos de qualidade com a minha família e minha saúde física e mental estava se deteriorando. Uma pergunta constantemente me assombrava: até que ponto todo este esforço desenfreado e a ansiedade que o acompanhava poderiam ser saudáveis ou sustentáveis a longo prazo? Eu precisava encontrar um caminho para equilibrar tudo isso. Mas no fundo, sabia que algo fundamental teria que mudar: o despertar para o estoicismo. Foi nesse período conturbado que me deparei com a filosofia estoica, uma antiga escola de pensamento que, ironicamente, parecia falar diretamente ao caos interno que eu vivia. Os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ressoaram profundamente em mim, especialmente quando Marco Aurélio disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Essa frase foi um divisor de águas. Com essa nova compreensão e uma visão mais clara dos meus valores e virtudes, decidi então compartilhar aqui como o estoicismo pode ser um ponto de partida poderoso para transformar sua vida, assim como transformou a minha. Essa filosofia não apenas oferece respostas, mas nos convida a assumir o controle daquilo que realmente importa. Essa ideia simples, mas profunda, mudou completamente minha perspectiva. Percebi que estava tentando controlar coisas que estavam além do meu alcance. Preocupações com o futuro, pressões no trabalho e expectativas externas. No entanto, negligenciava o que de fato podia controlar: minha mente, minhas reações e, acima de tudo, minhas escolhas diárias. Os estoicos nos ensinam a focar no presente e aceitar os eventos da vida com serenidade. Em vez de lutar contra a maré, eu precisava aprender a navegar por ela. Como Epicteto nos lembra, não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. O problema não era necessariamente o volume de trabalho ou a falta de tempo, mas como eu estava interpretando e reagindo a essas situações. Essa percepção começou a me libertar. Não porque a carga de trabalho diminuiu, ou porque as circunstâncias mudaram repentinamente, mas porque minha maneira de lidar com essas questões estava se transformando. No entanto, eu sabia que mudar a mentalidade por si só não seria o suficiente. Precisava de uma abordagem prática, uma estratégia para incorporar essas novas lições em minha vida cotidiana. O poder dos pequenos hábitos. Ao mesmo tempo em que mergulhava na filosofia estoica, comecei a ler 2 livros que tiveram um impacto profundo em minha jornada: Hábitos Atômicos, de James Clear, e Micro-Hábitos, de B.J. Fogg. Ambos os autores enfatizam a importância de pequenas mudanças diárias para alcançar grandes resultados ao longo do tempo. Essa ideia de progresso incremental encaixava perfeitamente com o princípio estoico de paciência e consistência. James Clear argumenta que, ao melhorar 1% todos os dias, você acaba experimentando uma melhoria significativa ao longo do tempo. Pequenas ações, repetidas constantemente, criam um efeito acumulativo poderoso. A grande sacada dos estoicos era exatamente essa. A prática constante de virtudes e hábitos nos molda, transformando nossas vidas gradualmente. Então, comecei devagar. A primeira mudança que implementei foi algo simples: dedicar os primeiros 5 minutos da manhã à meditação. A prática da meditação estava completamente alinhada com os princípios estoicos de reflexão e autocontrole. A cada manhã, eu silenciava minha mente e focava na respiração, buscando criar um espaço de calma antes de encarar o caos do dia. Embora parecesse algo pequeno, esse ato diário começou a gerar um impacto. A meditação me ajudava a iniciar o dia com uma sensação de controle e tranquilidade, o que, por sua vez, influenciava positivamente minhas decisões e reações. Aos poucos, percebi que estava lidando melhor com o estresse e a ansiedade. Com o tempo, fui adicionando novos micro-hábitos à minha rotina. Criei o hábito de revisar minhas prioridades todas as manhãs, definindo 3 tarefas essenciais a serem realizadas no dia. Outro hábito simples foi reservar 10 minutos à noite para revisar minhas finanças, garantindo que eu estivesse no controle da minha situação financeira. Esses pequenos passos sozinhos pareciam insignificantes, mas somados e mantidos com consistência, começaram a transformar a minha vida de forma surpreendente. Eu estava construindo uma estrutura que me ajudava a gerenciar o estresse, a ansiedade e a carga de trabalho com mais eficiência.
O estoicismo me deu a base mental e os hábitos pequenos e consistentes me proporcionaram a prática diária. Evolução financeira, através dos micro-hábitos. Uma área em que essas mudanças foram especialmente significativas foi nas minhas finanças. Assim como a ansiedade me consumia no trabalho, o mesmo acontecia quando eu pensava em dinheiro. Parecia um terreno incerto, algo que eu não tinha controle. Mas os princípios do estoicismo e os ensinamentos de James Clear me mostraram que, com pequenas ações diárias, eu poderia transformar essa realidade. O primeiro passo foi começar a anotar todos os meus gastos diários. O simples ato de registrar as despesas, sem julgamentos ou ansiedade, me deu uma visão clara de para onde meu dinheiro estava indo. Com o tempo, essa clareza me permitiu identificar áreas onde eu poderia economizar e investir de forma mais inteligente. Percebi que o poder de controlar minhas finanças estava, em grande parte, ao meu alcance, desde que eu fosse consistente. Outro micro-hábito essencial foi dedicar 15 minutos por dia ao estudo de finanças pessoais. Ao invés de tentar aprender tudo de uma vez, fui absorvendo pequenas porções de conhecimento diariamente. Essa abordagem gradativa evitou que eu ficasse sobrecarregado e me permitiu, aos poucos, construir uma base sólida de educação financeira. A paciência estoica foi essencial nesse processo. O entendimento de grandes transformações leva um tempo. Como pequenos hábitos mudaram minha vida? Com o passar dos meses, percebi que essas pequenas mudanças começaram a ter um impacto significativo não apenas nas minhas finanças e na minha saúde mental, mas em toda a minha abordagem à vida. O estoicismo me ensinou a lidar com os desafios inevitáveis de forma mais serena e proativa, e os micro-hábitos me forneceram as ferramentas para colocar isso em prática diariamente. Embora o trabalho continuasse exigente e o futuro incerto, minha maneira de reagir a essas pressões havia mudado profundamente. Eu me tornei mais calmo, mais resiliente e, paradoxalmente, mais produtivo. O conceito estoico de amor fati, o amor pelo destino, começou a fazer sentido para mim. Aceitar as circunstâncias como elas são, em vez de lutar contra elas, me trouxe uma paz interna que eu não conhecia antes. Comecei a encarar cada desafio como uma oportunidade de crescimento, uma chance de praticar a paciência, o autocontrole e a resiliência. O trabalho de 12 horas já não parecia uma sentença, era apenas uma parte do meu caminho, algo que eu podia navegar com serenidade e propósito. Lição final: a sabedoria da consistência. A maior lição que aprendi ao longo dessa jornada é que a verdadeira mudança e evolução não acontecem de forma abrupta ou espetacular. O sucesso, seja na vida profissional, pessoal ou financeira, é o resultado de pequenas escolhas feitas todos os dias. A consistência é a chave. Se eu pudesse oferecer um conselho para quem, como eu, está lutando para equilibrar trabalho, finanças e bem-estar, seria este: comece pequeno. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha um micro-hábito que esteja alinhado com os seus valores e mantenha-se firme nele. Com o tempo, esses pequenos hábitos se acumularão e transformarão sua vida de forma que você não imaginava possível. Como disse Sêneca, a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem a ansiosa dependência do futuro, não nos divertindo com esperanças ou medos, mas descansando satisfeitos com o que temos. E isso aprendi. É alcançado através da prática constante. Assim como cada pequeno hábito molda nossas ações, cada pensamento estoico nos guia para a serenidade e, por fim, para a verdadeira prosperidade. Cada passo que você dá hoje está moldando o que você será amanhã. E essa é a verdadeira essência do sucesso, o que você se torna ao longo do caminho.